Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse novo período letivo do Cálculo 1 pelo Projeto Newton. Eu me chamo Juliana Canella, eu serei a professora ministrante de vocês desse curso, tá? E eu tenho hoje algumas apresentações para fazer para vocês de como que vai ser esse período letivo, de tudo que a gente pensou, de planejamento, tá? Mas antes disso eu queria deixar bem frisado que aqui nós estamos no PGTech, né, neste momento. Só eu estou sem máscara, tá todo mundo da equipe com máscara, estamos respeitando o distanciamento social, tá bom? E eu entendo que é muito importante a gente frisar isso, porque a gente vem planejando esse curso, né, ao longo de pelo menos 4 meses, e a gente vem sempre pensando muito sobre os protocolos de segurança e como executar isso. Então, primeiro momento era isso. Eu vou apresentar para vocês também, comentar que o projeto Newton, neste momento, pensou o cálculo 1 e o cálculo 2 de maneira integrada. Então, tudo que acontece na agenda de cálculo 1, paralelamente, vai acontecer em cálculo 2. E, para isso, a gente está aqui do lado com o professor Jean, que vai ser o professor ministrante de cálculo 2. Olá, pessoal. Bem, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Em primeiro lugar, dizer que a gente está muito feliz em receber vocês. Eu sou o professor expositor do Cálculo 2. Vim aqui nessa primeira aula de Cálculo 1 me apresentar. Bem, eu sou o professor expositor do Cálculo 1, porém, como a professora Juliana já disse, o projeto Newton é um modelo de ensino-aprendizagem onde tudo foi pensado de uma forma muito integrada. Então, eu e a professora Juliana estivemos juntos pensando as estratégias de ensino, tanto do Cálculo 1 como do Cálculo 2. A professora Juliana vai ser a expositora do Cálculo 1, eu vou, na parte da tarde, expor as aulas de Cálculo 2. Espero que no próximo semestre encontrar todos vocês lá no Cálculo 2. E algo que eu queria dizer para dar as boas-vindas, principalmente no Cálculo 1, onde a gente sabe que temos muitos calouros, né? Eu sei que muitos de vocês esperaram ansiosamente por esse momento, né? Entrar numa universidade pública, universidade federal, a maior universidade federal da região norte. Então, quero parabenizar cada um de vocês, parabenizar também os colegas que já estão com a gente há mais tempo, alguns entre os calouros principalmente, mas alguns não calouros ainda nem tiveram a oportunidade, né, de vir ao UFPA. Esse momento de pandemia é um momento muito delicado, mas mesmo estando na casa de vocês, sintam-se acolhidos pela universidade. A universidade tem pensado, e o Projeto Newton tem pensado muito em receber vocês da melhor forma possível, e a gente espera que muito em breve vocês possam estar aqui pelos corredores, por essas cadeiras. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E, bem, espero vocês lá no Cálculo 2. Vou devolver a palavra à professora Juliana. Até o próximo semestre. Muito obrigada, professor Jean. Nesse momento também, já que eu já comecei falando as coisas meio atropeladas, eu queria também reforçar que é com muito entusiasmo que a gente começa esse período letivo, né? A gente vem pensando sobre estratégias e sempre ponderando sobre as condições sanitárias do momento. Então, todas as estratégias foram pensadas de maneira a serem tanto síncronas, assíncronas, isso já a gente vai bater um papo sobre isso. Mas eu acho que antes de tudo isso, é dizer que a universidade recebe todos os alunos e as alunas de coração aberto, né? Esse é um espaço feito por e para vocês. Neste momento a gente não consegue estar presencial, mas enfim, a universidade vive por causa de vocês, né? A gente está aqui hoje por vocês. Então sejam muito bem-vindos todos. E que a gente tenha um período de muita troca, né? Porque eu acho que o bacana
de um curso como esse, de possibilidades de acesso, de comunicação como esse, é a troca, né? Ninguém só ensina e ninguém só aprende, sempre tem muita troca nisso. Bom, então agora vamos para a parte prática, que é falar de como vai se dar esse período letivo, né? Como que a gente planejou. Para isso eu vou agora ali no computador rapidinho. Antes disso, algumas coisas de orientações, né, de boas maneiras. Todos os nossos encontros síncronos, né, eles vão acontecer sempre nesse mesmo modelo. Ou eu vou estar expondo alguma coisa, ou eu vou estar no chat junto com vocês. Então, sempre que vocês entrarem na plataforma Zoom, a gente recomenda fortemente que os microfones, automaticamente eles vão estar desabilitados, mas eles vão ser habilitados quando pertinente, tá bom? Então, vai ter uma troca, vai ter um diálogo aí, mas isso nos momentos convenientes. Os vídeos desligados a priori, quando solicitados, serão liberados. É muito importante o comprometimento com o horário, tá? Hoje, excepcionalmente, a gente começou aí um pouquinho mais tarde, mas a pontualidade ela é muito importante assim, na vida, tá? Na vida profissional, isso aqui é um comprometimento, tanto nosso quanto de vocês. Espera aí só um minutinho, que o pessoal vai compartilhar minha tela com vocês lá do computador, que deu um probleminha. Mas essas boas condutas, né, a gente vai reforçar isso em todo encontro síncrono. Sempre vocês vão entrar na sala, vai ter um slidezinho com essas sugestões, mas é importante sempre frisar, né, a boa conduta. Então, como a gente não faz intervalos, deixa seu cafezinho, sua aguinha, seu lanchinho ali separado, e sempre... A gente sempre vai disponibilizar os materiais antes. Isso é uma coisa bem importante de frisar. Como a gente vai disponibilizar o material antes, tenta dar uma olhadinha, dar uma lida, já chegar com dúvidas, porque essa dinâmica de vocês lerem antes, de vocês chegarem com um mínimo maturado, isso facilita para vocês e para a gente também no ritmo da aula. Algumas coisas vocês vão perceber no planner. Vocês vão perceber que ele está separado, a gente pensou no cálculo 1 separado em 3 módulos. Tá? O módulo 1 é o que a gente chama de pré-cálculo. O pré-cálculo, a gente vai fazer uma revisão de funções, né? Porque em cálculo 1, o que é a alma do cálculo 1? É o estudo de uma função de variável real, funções reais de variáveis reais. Eu vou falar isso muitas e muitas vezes. E por que isso? Então quer dizer que se a gente mudar o mundo onde chegam o contradomínio da função, né, se não for o mundo real, é outro universo de estudo? Sim, é outro universo de estudo. E se eu mudar a variável de onde está saindo, também é outro universo de estudo? Sim, é outro universo de estudo. Então, a gente vai estudar funções reais de uma variável real, tá bom? E estudar o comportamento delas. Então, nos 3 módulos, o primeiro é pré-cálculo, que é uma revisão do que vocês veem de função real de uma variável real, né, no ensino médio básico. No cálculo, no módulo 2, é o que a gente chamou de derivação. Por que a gente chamou de derivação? A gente chamou de derivação porque o cálculo ele pode ser pensado em cálculo diferencial, cálculo integral e cálculo infinitesimal. A gente vai mais para o finzinho hoje da nossa explanação, a gente vai fazer essa conexão, né? Então, segundo módulo, derivação. Terceiro módulo, integração, que é o que a gente chama de o estudo do cálculo integral. Quem amarra tudo isso é o cálculo infinitesimal. A gente não vai abordar esse tipo de estratégia, porque, historicamente, ele veio depois, né? Leibniz e Newton estavam desenvolvendo o cálculo, não concomitante, né? Não juntos, mas concomitantes, no século XVII. E o cálculo infinitesimal é o que fez a ponte entre os 2 universos.
Tá bom. Mas isso aí a gente vai falar mais no finzinho da apresentação. Do planner, que já já eu vou mostrar para vocês, o que eu quero frisar é o seguinte: a estratégia foi pensada da seguinte maneira. Cada um desses 3 módulos estão separados em ciclos de atividade. Cada ciclo de atividade tem 15 dias de duração, tá? Ou 10 dias corridos, 10 dias letivos. Então, como que vai acontecer? A gente vai ter exposição de conteúdo. Nesse período de pré-cálculo é diferente, né? A gente vai ter exposição de conteúdo na segunda, exposição de conteúdo na quarta, um encontro comigo na sexta, exposição de conteúdo na segunda, exposição de conteúdo na quarta e um momento que a gente chamou de sessão de monitoria. Vamos lá para o planner que já está disponível? Para eu compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. Estamos aqui no Moodle, tá? Vocês vão acessar como visitantes. Eu estou como visitantes, então a tela de vocês vai ser essa. Tem aqui uma conversinha de bem-vindo. Eu recomendo fortemente vocês lerem tudo, tá bom? Aí tem um bem-vindos. Vamos lá para o planner, que é o nosso objeto de discussão agora. Vocês vão vir aqui em faça download e farão download do planner, tá? Eu já estou com ele aqui separadinho. Isso, vocês já estão me vendo, ótimo. Eu estou com ele separadinho aqui. Então, do lado esquerdo, você tem Cálculo 1, Módulo 1, professora Juliana Canella, euzinha. Sexta-feira, hoje, 25. Então, o que vocês já têm disponíveis para vocês? As notas dos professores, que são essas notas que nos guiarão nos encontros, nas exposições de conteúdo, tá bom? Então, as notas dessa semana já estão disponíveis, sempre vai ser disponibilizado previamente, tá? Então, as notas já estão disponíveis. Aqui, nosso encontro síncrono temático, que é este momento que está acontecendo. Vocês já têm uma lista de exercícios. A cada ciclo de atividades, por isso que a gente chamou de ciclo de atividades, porque são 15 dias, em cada ciclo de atividade vocês têm uma lista de exercício, vocês têm as notas referentes àquele contexto temático, né, aquele conteúdo, e a sessão de monitoria. Então, isso aqui é na sexta-feira, está tudo disponibilizado. Na segunda-feira, então, já temos um encontro marcado, né? Que o tema vai ser função de uma variável real, né, um encontro síncrono, vai acontecer pelo Zoom também, o link já está disponibilizado para vocês. Lembrando que não pode compartilhar esse linkzinho com os coleguinhas, tá bom? Ele é seu, privado. Na quarta-feira temos também uma exposição de conteúdos e na sexta-feira vocês têm um encontro comigo, para a gente bater um papo. Como é que foi esses estudos? Está com dificuldade em quê? Tentou fazer algum exercício que não rolou? A gente vai tentar fazer esse exercício. Eu vou chegar também com alguns exercícios que eu acho mais interessante, porque nessa exposição de conteúdo vão ter exemplos, claro, coisas mais particulares, mas a interação ela vai ser mais do ponto de vista de dúvida daquele momento. Agora, quando a gente se encontrar na sexta-feira, é um bate-papo mesmo. Por isso que eu falei, vocês têm que ler antes, tentar fazer antes, e isso está por trás de todo o entendimento pedagógico da nossa proposta, né? Então, a gente vai bater um papo na sexta-feira. Eu vou estar no chat, vai ter interação. Caso necessário seja, eu venho para o quadro para resolver exercícios. Tá bom. Na segunda e na quarta-feira da próxima semana, a gente também tem a mesma parada de exposição de conteúdos. Na quinta-feira, dia 8, já está aqui marcadinho, que vocês têm até as 23h59 para devolver a lista. Tá? E aí, na outra sexta-feira, entendam que em uma sexta-feira, vocês têm um encontro comigo, e na outra sexta-feira, vocês têm o que a gente chamou de sessão de monitoria.
por que sessão de monitoria? Como que vai acontecer isso? Eu vou só um relato breve, depois vai vir o professor Marcel para dar bastante detalhes sobre isso, como que vai acontecer. Mas essa sessão de monitoria, ela foi entendida, ela foi pensada para ser um momento entre vocês e os monitores. Para ser uma troca entre alunos, entre pessoas, porque vocês falam mais a mesma linguagem, né? Agora, eu vou falar um ciclo de atividade aqui robusto, cheio, que não é esse pertinente ao pré-cálculo, e aí eu vou chamar um professor Marcos para dar uma palavrinha para vocês sobre o projeto, né? Então, aqui na segunda-feira, vamos ter dia 12, né? Quando a gente iniciar o módulo 2, a gente já tem as notas de aula disponíveis, que são referentes a esse ciclo de atividades, que tem duração de 15 dias. Da terça até a quinta, vocês têm o que a gente chamou de estudo dirigido e prática de exercícios. Entendam o seguinte, para a gente entender matemática, para a gente aprender matemática, a gente aprende a teoria, mas precisa praticar. Não existe cálculo 1 ou cálculo na sua vida, disciplinas em geral de exatas, que você não pratique. Tá? Você precisa fazer exercício, você precisa tentar e errar uma, e errar duas, e aí você pede ajuda, e aí você tenta de novo, e aí você pede ajuda de novo. E aí é esse o processo, tá? Esse é o caminho das pedras. Então, dado o conteúdo na segunda-feira, vocês vão ter de terça a quinta-feira para executar esse estudo dirigido e prática de exercício. Isso vai ser via Moodle. Tá bom? Então, tenham o Moodle como sendo aquela página que você acessa todos os dias. Todos os dias acessa lá, porque vai ter alguma atividade para vocês. Na sexta-feira, a gente se encontra para o bate-papo. Então, daí vocês já vão falar, olha, professora, eu não entendi aquele exercício, eu não entendi como é que faz aquilo, vamos resolver essas dificuldades. Na segunda-feira, tem uma exposição de conteúdo novo. Na quarta-feira também. Na quinta-feira, vocês devolvem a segunda lista, que já foi disponibilizada desde a segunda-feira do começo do ciclo de atividades. E na sexta-feira, vocês têm um encontro com os monitores. Tá bom? O professor Marcel vai falar já já. É muito importante, lá mais no fim desse bate-papo de agora, eu vou comentar que todas essas atividades serão avaliativas. Ou seja, todas essas atividades têm um intuito, para além do pedagógico, tem também de contar um pontinho ali, tá bom? Então, depois a gente vai falar da média como vai acontecer. As avaliações vocês já têm anotadas, então se organizem para tal. Vou chamar agora o professor Marcos, para falar aqui com vocês. Vai bater um papo com vocês sobre o projeto em si, de onde veio, para onde vai, quais são as nossas expectativas em relação a isso. Por favor. Bom dia a todos. O meu nome é Marcos Monteiro Diniz, eu sou diretor do Instituto de Exatas. Fui convidado para dar umas palavrinhas de boas-vindas a vocês. E gostaria de dizer que é com enorme prazer que eu estou aqui. Eu tive o prazer, a honra e a oportunidade de ser o primeiro professor ministrante da disciplina de Cálculo 1 do Newton e participar ativamente de toda a elaboração do projeto, né? E pude testemunhar o valor que teve junto aos nossos alunos, junto a toda a comunidade acadêmica do projeto. E queria dar algumas palavrinhas para vocês, né, que vão participar agora como estudantes, de motivação, para que vocês aproveitem a oportunidade do projeto. Vou falar um pouquinho sobre já devem ter explicado para vocês toda a estrutura que tem em volta do projeto, eu não vou me repetir, mas gostaria de salientar o fato de que toda essa estrutura ela passa a ter sentido à medida em que vocês abracem o projeto e aproveitem as oportunidades. Quer dizer, você tem dentro do projeto uma gama de potencialidades, né, não vamos falar serviços, mas de opções para incrementar o aprendizado de vocês.
E é importantíssimo que vocês abracem ela com toda a força, que vocês vão ver os resultados muito positivos, não só na disciplina de Cálculo 1, mas depois da disciplina de Cálculo 1, naquilo que vem em seguida. Né? Vocês têm os plantões de dúvidas para dialogarem com tutores, são tutores, monitores excelentes que nós temos dentro do programa, né? Que são pessoas super acessíveis e que são treinadas para trabalharem as dúvidas de vocês, as orientações de aprendizado, para que vocês consigam ir melhor na disciplina. Então, não deixem de aproveitar muito bem isso. Vocês têm todos os canais de comunicação, que certamente depois a professora Fernanda vai comentar com vocês, todas as possibilidades de interação. Agora, tudo isso tem que ser temperado com muito esforço também, muito trabalho de vocês na formação matemática. Tá? Eu fui aluno numa época em que nós não tínhamos nada disso, então nós só tínhamos a apresentação do professor lá e a gente tinha que se virar depois. E até por ser oriundo dessa época, eu consigo vislumbrar o quão importante é todo o apoio que o Projeto Newton consegue oferecer para vocês. Né? Então, queria dizer para vocês que toda a equipe é uma equipe muito grande que está por trás do Projeto Newton, uma equipe de docentes, de técnicos, de diversas áreas, técnicos de comunicação, técnicos administrativos, tem todos os monitores por trás também, que são ávidos e adoram fazer parte do projeto, eles são um dos eixos mais importantes que tem. Tem os docentes, não só os docentes que ministram a disciplina para vocês e o coordenador da monitoria, mas também tem outros docentes ligados à parte de comunicação, ligados à parte de computação, e todo mundo é muito contente de trabalhar no projeto e feliz por estar recebendo vocês no Projeto Newton. Então, dizer que todos nós desejamos para vocês boas-vindas, que vocês aproveitem bem e que o resultado do Projeto Newton se estenda muito além da disciplina de Cálculo 1 para vocês e que vocês levem também a motivação, os princípios do projeto, a conquista de autonomia que vocês vão ter durante todo o curso universitário de vocês. Bem, era isso que eu queria dizer, desejando um ótimo curso e que nós nos revejamos em breve aqui, com saúde para todos, assim que a gente tiver vencido essa etapa da pandemia, de vacinação, e que a gente possa se confraternizar e abraçar brevemente. Saúde a todos, um abraço para todos. Muito obrigada, professor. Obrigada. Bom, eu vou, antes de passar a bola para o professor Marcel, para falar um pouquinho mais sobre a sessão de monitoria, né? Eu tinha separado aqui um negocinho. Isso. Bom, então, vou só reforçar um pouquinho sobre as orientações básicas que a gente estava falando antes. Então, os microfones habilitados quando necessário, o vídeo desligado e ligado quando solicitado, não compartilhar o link dessa sala. As dúvidas terão um tempo correto para serem solucionadas, tá bom? Caso não haja tempo para atender o seu questionamento, vocês vão ter o fórum de dúvidas e os plantões com os monitores. Agora, só para reforçar o que eu disse a respeito das atividades síncronas e assíncronas no Planner, pensando, então, que os módulos estão divididos entre ciclos de atividade, correto? O primeiro ciclo de atividade é que ele é excepcional, mas os próximos serão exposição de conteúdos, estudo dirigido e prática de exercícios, que é uma atividade que vai acontecer via Moodle. Tá? Na sexta-feira vocês encontram comigo para a gente tirar dúvidas. Na outra segunda-feira e na próxima quarta também serão exposições de conteúdo, e aí vocês encerram um ciclo com a sessão de monitoria. Então, o que é isso? Encontro síncrono, só para voltar aqui, encontro síncrono temático segundas e quartas, encontro síncronos de dúvidas de exercícios na sexta-feira alternada, né? Na primeira semana vocês encontram comigo, na outra
que é síncrono de dúvidas, e na outra vocês têm a sessão de monitoria. O estudo dirigido, vocês têm um período de terça a quinta-feira para fazer. É claro que se vocês quiserem fazer na quarta, está tudo bem. É só se organizar. Entendam que o planner, ele contém bem estabelecido os prazos, mas fica a seu critério de se organizar. Mas vocês têm prazos para concluir, tá bom? Plantão de dúvidas. Isso aqui o professor Marcel agorinha já vai falar. E as plataformas que vocês terão que ter acesso. É o Zoom, que é por onde a gente está se comunicando neste momento. O Meet, para poder conversar nos plantões de monitoria. O Moodle. E canais como o YouTube. Tá bom? Então, agora eu vou, só para depois de reforçado isso, eu vou passar, então, agora para o professor Marcel, falar um pouquinho sobre como que vai acontecer essas sessões de monitoria, né? Porque, como o professor Marcos disse anteriormente, uma das pernas, né, do projeto Newton é esse contato que os alunos têm com os monitores, né? Que são pessoas selecionadas, que são pessoas treinadas. Enquanto a gente estava fazendo o planejamento, eles já estavam em período de treinamento, né? Então o contato de vocês com os monitores, isso é muito importante. Assim como o professor Marcos comentou, enquanto há um tempo atrás, né, enquanto aluna, o contato que eu tinha com os monitores, eles foram excepcionais assim, para a minha formação na época, porque é isso, que eu tinha era exposição de professor, livro. E aí você vai conversar com quem? Que o professor, depois da aula, tem outra aula para dar. E aí a troca acontecia com os monitores, né? Com quem já tinha uma expertise maior, já tinha um amadurecimento maior de conteúdos, e aí, então, a linguagem ela é muito mais próxima, né? Então, eu recomendo fortemente que vocês recorram aos monitores. Professor Marcelo, por favor, falar nosso coordenador da equipe de monitoria. Olá, bom dia. O meu nome é Marcel, eu sou professor aqui da universidade e estou aqui enquanto coordenador da equipe de monitoria do Projeto Newton. Eu desejo boas-vindas a todos e todas, boas-vindas ao Cálculo 1 e boas-vindas à universidade também, né, para muitas pessoas que estão aqui. Vocês estão de parabéns por estarem aqui e eu desejo muito sucesso na trajetória que está começando agora. Tá bem? Então, bom, eu acho que já foram ditas algumas palavras, né, sobre do que se trata a monitoria, e eu vou apenas estender um pouco esses comentários, então. Bom, as nossas atividades principais são as seguintes: os plantões, tá certo? De segunda a quinta-feira, tanto de manhã quanto à tarde, através do Google Meet, vocês terão sempre a possibilidade de conversar com os monitores, tá certo? Tanto do cálculo 1, que é do que estamos falando agora, quanto do cálculo 2 também, tá? E esse momento ele deve ser usado para, bom, discutir dúvidas que vão com certeza surgir ao longo dos estudos de vocês, tá bem? Uma boa fonte de dúvidas, para além das aulas, né, que vocês vão acompanhar, dos vídeos expositivos e das atividades realizadas no Moodle, são as listas de exercício, que devem ser entregues por escrito, tá certo? Então, como a professora Juliana está explicando para vocês, né, isso é uma atividade obrigatória da disciplina, periódica, né, vocês vão ter regularmente que entregar essas listas, e elas são pontuadas também como parte da avaliação, tá bom? E, inclusive, quem corrige essas listas são os monitores, tá bem? Então, vocês devem sempre buscar os monitores para tirar alguma dúvida que tenha surgido na correção da sua lista, ou então para você consultar os monitores para ver se o seu desenvolvimento dos exercícios está apropriado, se está dentro dos níveis de exigência ou não, tá certo? E, enfim, para tirar quaisquer dúvidas que vocês tiverem a respeito do conteúdo, do cálculo, ou até mesmo do funcionamento do projeto também. Quem são esses monitores? Eles são estudantes,
estudantes de graduação e alguns de pós-graduação também, e que, portanto, eles passaram por aquilo que vocês vão passar agora, mais recentemente, do que nós, professores, que fizemos o cálculo já tem muito mais tempo. E, às vezes, a gente começa, com o passar do tempo, a esquecer um pouco a dureza das dificuldades do assunto, que são muitas, tá, gente? Não, realmente, para ter sucesso, né, nessa disciplina e nesse assunto, isso exige dedicação, tá bem? E os monitores, eles são as pessoas que vão ser mais sensíveis às dificuldades que vocês vão ter nos estudos, tá bem? Como a professora Juliana falou, eles têm uma tendência a usar uma linguagem mais próxima da de vocês, né, com menos formalismos, com menos peso matemático, tá certo? E, assim, normalmente isso ajuda bastante, tá? Vocês devem ver o trabalho dos monitores como uma peça indispensável do desenvolvimento das atividades de vocês, e a gente conta com a procura de vocês, os monitores. Tá bom? E aí, além dos plantões, que são de segundas às quintas, nós teremos nas sextas-feiras, alternadamente, tá? Uma sexta-feira sim, uma não, as sessões de monitoria, que vão ser no horário síncrono da disciplina, e vai ser um momento em que vocês vão realizar atividades guiadas pelos monitores. Eu não vou dar maiores detalhes sobre isso agora, porque, enfim, acho que o melhor jeito vai ser, na primeira sessão, vocês vendo como funciona, tá bom? Nós vamos fazer a primeira sessão, em grande parte, destinada a uma ambientação com o sistema dessa atividade aí, tá bom? E nós teremos espaço para explicar melhor o funcionamento delas no momento oportuno, tá bom? Então, todas essas atividades que eu falei, elas começam já na semana que vem, tá bom? Segunda-feira já vai ter plantão, na sexta-feira que vem nós teremos a sessão de monitoria, mas do cálculo 2, a do cálculo 1 será apenas na outra semana, né? E, enfim, podem já usufruir disso desde o começo, tá bom? Eu acho que era basicamente isso que eu gostaria de dizer, tá bom? Então, assim, conversem sempre com os monitores, tá? Eles são uma espécie de intermediários entre vocês e os professores, tá bem? Assim, de toda a equipe, que é uma equipe muito numerosa, né, de técnicos, de docentes, e como o professor Marcos disse, né, temos muita gente trabalhando aqui, eu acredito que as pessoas que estarão mais próximas de vocês, as pessoas que estão mais acessíveis a vocês são os monitores. Tá bom? Eu tenho essa confiança e eles estão aí para auxiliar, tá bom? Então, pessoal, respirem fundo, se dediquem, tá bom? Dependendo, é claro, que da bagagem que você, né, traz consigo ao chegar aqui no Newton, você vai ter mais ou menos dificuldades, mas todas elas podem ser superadas, desde que você tenha paciência de estudar, a paciência de resolver os exercícios, de praticar, né? de escrever de novo e de novo. Bem, realmente é uma coisa que exige muita prática, tá? Mas entendam que isso é um investimento que você faz não apenas para chegar com uma boa estrutura no cálculo 2 e depois no 3 e no 4 e seja lá mais no que for estudar de matemática depois, tá certo? Mas é um investimento também de prática de estudo, que é uma coisa da qual você vai se beneficiar em qualquer outra coisa que você for estudar na vida, tá bem? Então, pessoal, levem a sério, se dediquem e tenham confiança de que vocês conseguem superar as dificuldades que vão aparecer, tá bom? E vão sair daqui, com certeza, com mais força do que estão chegando, tá certo? Então, eu desejo um bom dia e desejo um bom período letivo. É isso, muito obrigado. Muito obrigada, professor Marcel. É sempre muito bom, né? Reavivar isso e reforçar, né? Porque todas as estratégias elas foram pensadas para que o aprendizado de vocês acontecesse de maneira mais integrada, né? De maneira mais completa. Enfim, eu vou chamar agora a professora Fernanda, que faz parte da equipe de comunicação, para contar para vocês um pouco mais sobre as plataformas e
e todos os maquinários que a gente tem disponíveis para vocês, tá bom? Professora Fernanda, por favor. Olá, bom dia a todos e todas. Eu me chamo Fernanda Chocron, sou professora do NITAI, que é o núcleo que desenvolve o projeto Newton já há alguns anos. É um prazer estar aqui para falar, agradeço pelo espaço. Eu tenho só alguns avisos para vocês, mais diretamente relacionados aos canais de comunicação do projeto Newton. Como vocês sabem, acho que mesmo os alunos calouros que estão chegando na universidade já devem ter ouvido da fama do projeto, e nós temos vários canais de comunicação. A ideia é que vocês entendam que o estudo de cálculo, ele só funciona no âmbito do projeto a partir de um ambiente ampliado, ou seja, nós temos várias atividades que vão muito além da sala de aula. Agora todos nós estamos online por conta da pandemia, mas mesmo quando o projeto ocorria presencialmente, nós tínhamos os ambientes de aula presencial, mas inúmeros outros ambientes que auxiliavam vocês nos estudos, desde plataformas virtuais até redes sociais, enfim, o próprio e-mail do projeto, que também é um espaço muito usado. Então, no caso de vocês, como a professora Juliana falou, para aquele planner, né, aquele grande coletivo de atividades, além da plataforma Zoom, que aqui nós já estamos usando, vocês vão ter acesso, e nós vamos enviar esse acesso para vocês via SIGA-A, tá? Todos que estão matriculados na nossa turma no SIGA-A vão receber uma notificação para acessarem a plataforma Moodle, ou seja, nós vamos dar um aviso no SIGA-A, que é a plataforma da UFPA, para que vocês entrem num ambiente virtual que se chama Moodle, e aí, nessa mensagem que nós vamos enviar, vai estar indicado como você faz para acessar o seu perfil no Moodle. Tá? Qualquer dificuldade que vocês tenham, vocês precisam escrever para o Projeto Newton. E aí eu vou colocar algumas telas aqui rapidinho. Isso, obrigada. Só reforçando, a gente tem... vai ter esse ambiente virtual que a professora Juliana já mostrou, o planner que vocês receberam por e-mail ontem, assim, uma série de outros materiais já produzidos pelo projeto vão estar disponíveis nessa sala. Então, eu vi que alguns no chat já estão entrando como visitante. De fato, os nossos ambientes ficam abertos para qualquer pessoa, mas vocês, como discentes da turma, vão poder realizar atividades. Por exemplo, as listas de exercícios, submeter seus exercícios por lá e ter acesso a alguns dados que são restritos aos alunos que estão cursando regularmente. Então, perceba, só reforçando o aviso, até segunda-feira vocês vão receber essa notificação sobre o acesso ao Moodle. Então, nós vamos enviar isso via SIGA-A, e a partir do SIGA-A vocês vão receber os dados de acesso para entrar no Moodle. É importante, eu vou passar para esse slide aqui próximo, qualquer dificuldade que vocês tenham, não só em relação ao acesso ao Moodle, mas qualquer outro problema que vocês tenham. A gente já viu algumas questões chegando no chat, que tem aluno matriculado e que está sobrepondo com algumas atividades e quer cursar a disciplina conosco. Escreve para o projeto, conta o seu caso, dá seu número de matrícula, explica a situação para a gente ver caso a caso, junto à sua faculdade, enfim. A gente precisa que vocês registrem essas informações para a gente ver como a gente pode ajudar. Esse e-mail, ele fica com atendimento permanente, a gente tenta responder todas as mensagens o mais rápido possível. Além do e-mail, nós temos alguns lugares que são para avisos, ou seja, a gente compartilha um link de forma mais fácil, dá uma lembradinha que o prazo da lista está acabando, lembra que vai ter prova, dá uma sugestão de você ler o planner. Então, fica ligado nesses outros ambientes, que são a própria sala virtual do SIGA-A, que foi por onde a gente se contactou a primeira vez, né, quando mandamos a mensagem ontem, e temos um grupo no Telegram, que é uma novidade no projeto. O link desse grupo a gente vai colocar daqui a pouquinho no chat, aqui do Zoom. E nós temos uma página e um grupo no Facebook. Né? Todos esses endereços, independente de vocês estarem ou não no Moodle agora, daqui a muito pouco tempo vocês vão entrar no Moodle e vão poder rever todas essas informações. Então, o link do Telegram, para quem perdeu, pode acessar no Moodle. Eu quero ir para o plantão que o professor Marcel mencionou, está lá o link.
eu preciso baixar a lista porque meu computador deu problema. Vai estar tudo disponível lá. Vocês não vão ter esse problema de ficar sem os materiais que o projeto demanda que vocês utilizem. O livro-texto, o planner, dicas de estudo, uma série de outros materiais ficam disponíveis na nossa plataforma. Tá? Então, é isso. Eu queria... aí eu vou voltar aqui um dos slides, só para reforçar que, e já foi algo que todos os professores falaram, que a nossa intenção é criar um ambiente que favoreça o estudo de vocês. E aí essa não é uma construção que cabe só a nós, professores, fazermos. Vocês precisam se apropriar desses materiais. Então, quando tiver acesso ao Moodle, a minha maior sugestão, tira uns 30 minutos, senta de verdade na frente do computador ou no celular, no dispositivo que você estiver usando, senta e passa página a página. Leia os textos que estão lá, entenda por que aquele ambiente está organizado daquela forma. Leia o planner, tenta dimensionar, nossa, mas qual é a diferença dessa atividade aqui da sexta-feira? Qual é a diferença da sessão dos monitores para o encontro que eu tenho com a minha professora? Como é que eu faço? O que vai ser demandado? Como que eu tenho que me preparar para esses encontros? Vai percebendo, porque cada pecinha tem uma significação. Cada uma delas tem um motivo de ser e vai favorecer a grande estratégia de ensino que o projeto estabelece. Só que essa é uma construção que não dá para ser só nossa, ela tem que ser sua diariamente. E aí o que acontece? A gente está num momento de pandemia, a gente pode ficar doente, a gente pode ter um problema, infelizmente as pessoas estão perdendo os entes queridos, é uma situação super delicada, a gente precisa se cuidar, mas mesmo nessas contingências, a gente está com o nosso planejamento todo organizado, porque se você tiver qualquer dificuldade, a ideia é que você possa retomar do ponto que você parou. Então, se apropria mesmo dos ambientes, dos materiais, porque aí você vai conduzir de forma autônoma o seu processo de estudo. Ah, eu não pude estar no horário certo do encontro síncrono, não pude entrar no Zoom. Tudo bem, assiste gravado depois no YouTube. Ah, mas eu prefiro assistir tudo gravado. Tudo bem, não tem problema, mas desde que você se organize para fazer os exercícios que o professor enviar ou sinalizar no momento certo, senão você vai ficando fora do planejamento do projeto. E mesmo que você se perca nesse planejamento, você pode retomar de onde você parou, porque vai estar tudo disponível. Tá? Essa é a nossa ideia, a ideia é que vocês aprendam a estudar mais do que aprender cálculo. Vocês aprendam tanto o cálculo como aprender a estudar. E a gente fica à disposição. Não fiquem ansiosos, nós vamos dar todas as orientações no tempo certo. O acesso ao Moodle vai chegar para vocês. Quem tiver dificuldade de acessar, nos mande mensagem e a gente vai resolver. Tá? É isso, eu desejo um excelente semestre a todos, que sejam alguns meses de muito aprendizado, de muita paciência, de já o início de uma vivência na universidade que é sempre muito, muito especial, mesmo que a gente esteja fazendo isso de forma virtual. Tá? A gente está à disposição, professora Juliana, obrigada pelo espaço, um excelente semestre a todos. Obrigada. Muito obrigada, professora Fernanda. É sempre muito bacana, porque existe, de fato, uma integração, né, em tudo que todo mundo fala, né, desde o professor Marcos, o professor Marcel, a professora Fernanda, o que eu venho falando, e eu acho que o sentimento é esse mesmo, é da integração, né, do sentimento de equipe. E aí, então, o que eu queria passar de mensagem nesse momento é que virão muitas dúvidas a respeito do processo. Isso é absolutamente normal. Estranho seria se não tivéssemos, né? Todos vocês não tivessem. Mas o acesso via e-mail, isso é muito importante que vocês tenham isso bem cativo. As plataformas também. E também, no momento adequado, na sexta-feira, quando vocês vierem conversar comigo, que pode ser também alguma demanda nesse sentido. E aí a gente vai passar para os devidos encaminhamentos, tá? As dúvidas vão surgir e isso é natural. É importante vocês entenderem que tem como sanar essas dúvidas, entende? Acho que o grande legado do projeto, o grande legado dessa estrutura, de tudo que
de tudo que é desempenhado, é que vocês não vão gritar para ninguém ouvir. Vai ter alguém que vai te ouvir, vai ter alguém que vai te direcionar, vai ter alguém que vai encaminhar e resolver a sua pergunta, tá bom? Então, é isso. Eu acho que o geral do nosso curso, o geral de como vai ser, como vai acontecer, acho que foi bem explanado, acho que todo mundo deixou sua contribuição. E aí, agora, neste momento, a gente vai falar um pouquinho de matemática, não é mesmo? Porque curso de cálculo 1, começando, acho que a gente já pode ir para o curso para o que vai acontecer mesmo. Acho que pode passar, né? Tá tudo bem? Então tá ótimo. Então vamos lá. Eu já tinha dado um spoilerzinho sobre a minha apresentação a respeito, né? O que significa estudar um curso de cálculo 1, né? O que muitas das pessoas, vocês vão perceber depois no Moodle que tem, como o projeto já tem uma vida anterior, as aulas dos professores estão lá gravados, né, dos professores ministrantes anteriores, as aulas, material, então tem muita coisa de passado. E aí vocês podem perceber que, em geral, nessa aula de apresentação, para além de falar do que é o projeto, do que propõe, do que aquele período letivo propõe, a gente tem um bate-papo do porquê cálculo 1. Por que vocês estão estudando cálculo 1, né? O que isso vai ser importante na vida de vocês, né? Alguma parte de vocês serão das engenharias, outros acho que da física, possivelmente, às vezes, alguém da química, enfim. Em grande parte de vocês da área de exatas, né? E aí, grande parte sendo de engenharia também, a gente vai sempre tentar fazer um paralelo entre a teoria e a prática. Como faz sentido aquela definição matematicamente falando e o que isso você pode encontrar no cotidiano de vocês. Então, o que a gente costuma chamar de os 4 problemas, né, clássicos do cálculo, ou os 4 problemas que motivam o estudo do cálculo, eu pensei nele separando sempre em uma parte mais física, né, uma motivação física e uma aplicação geométrica, né, uma visualização geométrica. Eu não separei slide porque hoje eu vou brincar mais com o quadro com vocês, mas eu queria contar um pouquinho da história. O cálculo 1, como eu soltei spoiler antes, né, o cálculo 1 ele pode ser pensado ramificado em três vertentes, né? A gente tem o que a gente chama de cálculo diferencial, cálculo integral e cálculo infinitesimal. O infinitesimal ele faz a ponte entre os dois, né? Ele é esse amálgama, o que une os dois. É interessante porque o cálculo infinitesimal, ele que foi a teoria, entende? O cálculo diferencial estava ali existindo, o cálculo integral estava ali existindo, mas a teorização que amarra tudo isso vem com o cálculo infinitesimal. Para felicidade ou não sei, a gente não vai aprofundar no cálculo infinitesimal, tá? Ele vai ser apresentado, ele vai ser definido, porque matemática a gente precisa de definições, a gente precisa de robustez, de solidez, né? Tem muita gente que costuma falar que o cálculo 1 ele dá essa linguagem, né? Ele nos proporciona uma linguagem que ele é carregado depois para todas as áreas que você fizer, para tudo que você fizer dentro das exatas, tanto principalmente na física, mas a gente não vai se aprofundar nesse gargalo, esse momento. Mas será apresentado, obviamente. Então, a gente vai focar no cálculo diferencial e no cálculo integral. Bom, cálculo diferencial e integral, eles foram desenvolvidos lá no século XVII por Leibniz e Newton, né? Newton. E então, eles não trabalharam juntos, eles trabalharam paralelamente. E como a ciência é a ciência, eles fizeram a mesma coisa em
em momentos distintos. E aí a teorização veio depois. Então, por isso da gente jogar o cálculo infinitesimal, que é esse que dá a robustez matemática, e jogar para o fim, né? Então, e exatamente o módulo 2 e 3 são cálculo diferencial e cálculo integral. Ok, contei muita historinha. O cálculo infinitesimal, ele foi bastante desenvolvido por Arquimedes. E aí vocês podem até ver nas histórias que Arquimedes tem tem uma história aí com a banheira, da água, a história do volume, tem umas coisas bastante interessantes, tem bastante literatura na internet. Mas Arquimedes contribuiu com o cálculo 1 nessa amarração, né? Nessa amarração do que seria o cálculo diferencial e o cálculo integral. Então, vocês vão perceber que está tudo muito conectado, as coisas conversam muito. Então, o seu desenvolvimento ao longo do curso, um passo depende do outro, tá bom? Então, o que seria esse primeiro problema que eu separei para falar com vocês? Eu pensei o seguinte, vou aqui para o quadro 1. Estava com saudade de falar do quadro 1. Vou aqui para o quadro 1. O que seria esse primeiro problema? Problema 1. Problema 1 é o seguinte, lá no ensino médio, vocês já ouviram falar de velocidade média, né? Então, o que era velocidade média? Velocidade média tinha uma função lá, que era a função de deslocamento, que eu vou chamar um S, que depende de T. Vou colocar também uma função velocidade, que é um V, que depende de T. Então, eu tinha uma função de deslocamento, e aí eu queria saber o que era a velocidade média de um objeto, qual era a velocidade de um objeto ao percorrer um espaço, vou chamar de, sei lá, S de T0, S de TF, esse aqui é o tempo inicial, o tempo final. Então, eu queria saber qual é a velocidade que o objeto, ao percorrer esse espaço nesse determinado tempo, né? E aí, se vocês estivessem aqui, vocês iam me falar que é ΔS sobre ΔT, me dá essa velocidade média. O que significa esse ΔS sobre esse ΔT? É a variação do espaço, ou seja, o espaço final menos o inicial, na variação de tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Perceberam que eu falei taxa de variação, certo? Vou deixar isso aqui no cantinho. Mas a pergunta, essa pergunta aqui de velocidade média, a gente sabe responder. Média. Ok, essa daqui a gente sabe responder. E aí eu te pergunto, e velocidade instantânea? E se eu te der um tempo fixo? Qual é a velocidade daquele objeto? Qual é a velocidade daquele objeto que descreve uma certa trajetória, mas naquele determinado instante? Vocês poderiam falar assim para mim, falar, olha, como é que eu estou falando de intervalo, sei lá, e eu quero saber qual que é a velocidade nesse tempo T0 aqui. Como a gente está falando de variação, né, poderia diminuir esse intervalo indefinidamente, olha a palavrinha que eu enfiei agora, de diminuir esse intervalo indefinidamente, chegando perto, então eu vou pegar valores, né? Vou pegar um valor aqui, aí eu calculo a velocidade média. Aí eu calculo aqui para outro valor, aqui para outro valor, velocidade média. E aí, em algum momento, se isso tiver um certo padrão, e ele for diminuindo e tendendo para algum valor fixo, e esse valor vai ser o que a gente vai chamar de velocidade instantânea. Então, essa noção que eu acabei de dar para vocês, de ir diminuindo o intervalo, né, e se aproximando do tempo que eu quero, e ver o que acontece com a velocidade média, isso é o que a gente introduz nesse momento, que é o que é estudado no cálculo infinitesimal.
Então, a pergunta é, a gente percebe que existe um salto de velocidade média para velocidade instantânea. Certo? E esse passo instantâneo, esse passo, ele não é trivial, ele não é simples, ele é rigoroso, mas ele é exatamente o que faz a conexão de pegar pontos cada vez mais próximos do ponto que eu quero, do meu ponto escolhido, e o fato desse ponto, dessa aproximação chegar em um ponto que existe, no limite, olha aqui, eu falei a palavrinha mágica, no limite, esse valor vai ser o procurado. Tá? Então, essa noção do cálculo infinitesimal, ele é o que ele dá, por exemplo, aqui, nesse contexto físico, para velocidade instantânea. Tá bom? Então, é esse pulo entre velocidade média e velocidade instantânea. Agora, vamos pensar no problema 2 como sendo uma interpretação geométrica, mas desse mesmo objeto, mais ou menos. Vem cá, problema 2, quadro 2. Problema 2. Então, no problema 2, a gente vai ter o seguinte. Vamos pensar que eu tenho uma curva, e sei lá, essa curva pode descrever uma trajetória espaço-tempo, a seu critério, tanto faz. Mas eu tenho uma curva aqui, chamar y igual a f de x. Tem uma curva aí. E aí, lá do ensino médio também, lá da parte de geometria, a gente sabia o que era reta tangente. A gente sabia o que era reta tangente? Vou perguntar para vocês. Dá para ter interação no chat um pouquinho? Dá? Deixa eu perguntar para vocês, o que é reta tangente? O que é reta tangente? Vamos aí, valendo. Não vou chegar muito perto não, porque senão eu vou ficar cabeçuda. Mas... Dá-lhe uma, dá-lhe duas. O que é reta tangente? É uma reta que toca em apenas um ponto. Vou pegar essa daqui, tá bom? Vou pegar essa. É uma reta que toca em apenas um ponto. Aí eu te falo o seguinte, pessoa que disse que é reta que toca em apenas um ponto. Essa daqui toca em apenas um ponto, essa daqui é tangente. Essa amarelinha aqui tocou minha curva em apenas um ponto. Ela é tangente? Não, né? Não. Certo? Por que não é? Porque, na verdade, falar de reta tangente não está muito ligado ao fato dos pontos, né? De tocar em um único ponto. Essa noção que vocês têm lá do ensino médio, é por causa da circunferência. Circunferência, a elipse também vai ter isso. Mas na circunferência, o fato da reta tangente ser a reta que toca em um único ponto, neste caso, ela coincide. A qualquer reta na circunferência que tocar em um único ponto, ela coincidentemente vai ser a reta tangente. Tá bom? Então, essa noção para o que a gente chama, não precisa preocupar com isso, mas o que a gente chama para curvas fechadas, isso vale. Tá? Então, essa definição que vocês têm, esse conceito que vocês têm, consegue entender que ele é o que a gente diz, que ele não está bem posto, ele não está bem formulado. Porque acabei de dar um contra-exemplo, né? De que retas podem tocar em um único ponto, em uma curva, mas não necessariamente serem tangentes. Certo? Então, beleza. Então, essa definição, eu acho que eu mostrei para vocês que ela não está muito boa. Qual é a noção que está por trás, então? Se não é o fato de tocar em um único ponto, mas sim é o fato, como esse desenho aqui ilustra para a gente, é o fato meio de raspar, né? A noção que a gente tem de reta tangente é meio que raspando. Ela raspa em um único ponto. Essa coisa intuitiva da raspagem,
isso está mais ligado ao coeficiente angular da reta do que ao fato do ponto. Sacou? Então, vamos pegar aqui, vamos refazer esse menininho aqui. Vamos pegar de novo essa curva. Vocês vão perceber que eu sempre gosto de parábolas e arco de parábolas, porque facilita a nossa vida. Então, em geral, eu vou fazer coisas nesse tipo aqui. Vou pegar o que eu quero que seja uma reta tangente aqui em um ponto. Olho de Tandera é importante. Tá bom. Então, eu tenho essa reta aqui, que vai ser uma reta tangente. A gente já entendeu que o coeficiente angular é uma parada que é importante para a gente quando a gente fala de reta tangente, certo? A gente já sabe calcular coeficiente angular. Lá da própria equação da reta, né? Bom, na minha época, isso aqui tinha até uma musiquinha, não sei se isso aqui, e também se é daqui. Não sei se vocês perceberam, eu tenho um senhor sotaque. Mas, na minha época, isso aqui tinha uma musiquinha, né? Que era ioiô, michoxô. Dado um ponto, x0, y0, e um coeficiente angular, é suficiente para traçar a reta com esse coeficiente angular passando sobre esse ponto. Ou, em outra linguagem, 2 pontos, ponto x0, y0, x e y, determinam uma única reta, por causa do coeficiente angular. Isso em geometria plana, o nosso mundinho aqui bonitinho, que é o nosso mundinho que a gente vai tratar, tá bom? Por isso que eu falei lá no começo que a gente vai estudar funções reais de variáveis reais. Se a gente dá uma mudadinha nesse negócio, não necessariamente as coisas continuam do jeito que estavam, tá bom? Por isso que é importante frisar. Tá, mas então a gente sabe calcular o coeficiente angular, dados os 2 pontos. Então, nessa reta aqui, por exemplo, eu poderia calcular aqui quem é esse M. Poderia? Sim, se eu tivesse mais um ponto nessa curva. Eu não tenho. E aí, o que é a sacada que está por trás? Vocês têm duas... A gente vai definir como calcular a gente vai entender como calcula esse coeficiente angular, mas a gente tem 2 maneiras de visualizar isso. Deixa eu apagar aqui. A gente pode pensar o seguinte: se eu tomo aquela mesma curva, né, eu quero a reta tangente nesse ponto P, tá? Se eu pegar retas secantes a gente sabe brincar com elas, né? A gente sabe, porque dado 2 pontos eu consigo determinar quem é essa reta. Então, eu posso passar retas secantes paralelas aqui, em algum momento vai tocar aqui nesse P. Essa é uma maneira de poder vislumbrar. Mas ela não é muito eficiente, não, porque esse coeficiente aqui ele tem que ser posto antes, enfim. Não é muito eficiente, não. Mas tem uma outra maneira de perceber. Por exemplo, se eu... Vou pegar aqui o pontinho que eu quero. Vou pegar, então, retas secantes, mas a partir desse ponto fixado, tá bom? Então, eu vou pegar uma reta secante aqui. Oh, Jesus. Uma reta secante aqui. Essa daqui é uma reta secante. Vou chamar isso aqui de M1. Ok. Passando por P, cortando em outro ponto. Vou pegar uma outra reta secante aqui. Um certo M2. Passando por P, pegando em um outro ponto. Esse é outro ponto. Não vou fazer mais para não prejudicar o desenho. Percebam que quando eu for me aproximando de pontos sobre a curva, esse coeficiente angular dessa reta secante, passando por esse ponto P, esse coeficiente angular ele está alterando, certo? Ele deixou de ter uma inclinação, passou a ter outra. Ele está aumentando aqui nesse caso, mas é porque a função é crescente. Mas ele está alternando, ok? E aí, a mesma ideia que a gente tinha antes, como o coeficiente angular, né, ele é a variação dos pontos da função
em y pela variação dos pontos em x, certo? Que esse ângulo aqui, ele é a tangente dele, e aqui a gente pode pensar como sendo um triângulo retângulo, aqui é a variação em x, aqui é a variação em y. Pronto, eu tenho esse coeficiente angular. E que vinha também por causa da equação da reta, né? Então, se eu variar esses coeficientes angulares das retas tangentes, em algum momento, ele vai ser exatamente o coeficiente angular da reta tangente que eu quero. Sacaram? Então, a parada é, quando eu fizer esses coeficientes angulares das retas secantes, dado um ponto fixo, né? Então, eu quero a reta tangente nesse ponto. Dado esse ponto fixo, se eu pegar todas as secantes e fazer a mesma ideia de aproximação lá da velocidade média para a velocidade instantânea, quando eu fizer essas aproximações, se isso vai tendendo a um número, este número, então, vai ser esse coeficiente angular. Novamente, essa explicação que está por trás é o cálculo infinitesimal. E aqui também eu tenho uma taxa de variação. Entenderam que os dois são o mesmo problema? Os dois são o mesmo problema. O que mudou foi a roupagem do problema. Mas os dois são a mesma coisa. E é muito essa brincadeira que a gente vai fazer em cálculo 1. Então, vocês vão ter a parte teórica, matemática, mais rígida. E vai ter a parte de aplicação, que é o como você extrai daquele problema as informações. Sacou? Vamos para o terceiro problema? Tá longo, né? Estamos bem de tempo ou não? Canta aqui para mim, please. Ai, que ótimo. Problema 3. Então, se eu falar muito rápido, a gente pode até dar uma interação no chat, e aí vocês colocam algumas dúvidas, alguns comentários, aí a gente tenta reforçar, porque, de fato, no começo, a gente teve alguns probleminhas técnicos que acontecem, né, gente? Vida é assim. Mas, se vocês quiserem, a gente pode até bater um papinho depois que eu fizer a exposição dos problemas, né, para poder dar o tempo certinho, tá bom? Já joguei essa bola aqui para todo mundo. Então, vamos lá para o problema 3. Problema 3, eu já vou... Esse universo aqui que a gente falou entre os problemas 1 e 2 estão relacionados ao cálculo diferencial. Do problema 3 e problema 4, eu vou falar mais do cálculo integral. Claro que tudo, como eu disse, está conectado com o cálculo infinitesimal. Aqui eu pensei o seguinte, a estratégia é a seguinte, né? Então, eu vou dar uma problemática física e depois eu vou dar o que é o equivalente à problemática matemática. Então, aqui, lá no ensino médio também, de novo, de vocês tinham... Perdão. Vocês sabiam, é dado para vocês, né? Não é demonstrado. Mas é dado que, sob uma aceleração constante, se você tem um objeto constante, se você tem um objeto que está em movimento, sobre uma aceleração constante, a pergunta que te fazem é qual é a velocidade? Bom, a gente sabe responder qual é a velocidade, né? Velocidade a gente sabe. Como é que te resolviam isso? A variação da velocidade em relação ao tempo te dá a aceleração, certo? Então, se a aceleração é constante, e ela é a taxa de variação da velocidade em função do tempo, isso aqui é um certo ΔV sobre ΔT. Mas esse camarada aqui não muda, esse aqui é sempre o mesmo para sempre esse. Então, não tem variação de tempo. Então, isso aqui era o quê? Velocidade final menos inicial. Se eu chamar que a velocidade final é v, eu tenho que a aceleração é igual a v menos v0
sobre T. E aí, então, AT é igual a V mais V0, né? V é igual a V0 mais AT. Essa daqui a gente sabia, não sabia? Lá do ensino médio. Agora, eu te falo o seguinte, mas qual que é o espaço? Qual que é o espaço? Sobre aceleração constante, qual é o espaço? O que eles te apresentavam lá no ensino médio, eles, professores, pessoas? Eles te apresentavam que a função deslocamento sobre a aceleração constante é S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado. Lembra disso? Vocês lembram disso? Interage aí comigo rapidinho. Como se eu fosse ver um pouquinho a cara de vocês, se eu estou falando de boa com vocês. Vocês lembram dessa relação entre isso, massa? A pergunta agora é a seguinte. De onde vem isso? Que até onde eu sei, ninguém demonstrou para vocês de onde veio. Chegou de paraquedas, né? E aí eu te conto que o cálculo integral vai resolver isso aqui para vocês. Tá? A pergunta, então, em geral era, dada a aceleração, eu consigo, aceleração constante, tá bom? Dada a aceleração constante, vocês conseguem deduzir quem é a velocidade em relação a essa aceleração, certo? Essa daqui a gente sabe. Agora, e dada a aceleração? Vocês têm a formulazinha, vocês sabem a formulazinha do espaço do deslocamento, certo? Quando a aceleração é constante. Mas da onde ela vem? Ela vem do cálculo integral. Então, a partir desse momento, muitas das perguntas que vocês provavelmente tinham no ensino médio, que envolva física, que envolva matemática, a gente vai conseguir resolver agora. Porque o cálculo infinitesimal, o cálculo 1, né, falando de maneira mais geral, o cálculo 1 ele justifica e ele dá a possibilidade de aumentar as suas perguntas a respeito, né, de evoluir ali a respeito. Então, professora, mas para que eu quero saber, por exemplo, a velocidade instantânea? Rapaz, eu não sei se a gente teria, por exemplo, computador, internet, e se não fosse essas estratégias, sabe? Eu não consigo pensar um mundo sem o cálculo 1 por trás. É claro que é muita evolução, né? De cálculo 1 a gente está pensando no plano, super comportadinho. Mas, por exemplo, transmissão. Como que se descreve transmissão? Transmissão é cálculo 1. É o cálculo infinitesimal, tá bom? Então, as motivações que tem daqui para frente, o porquê desse curso, da onde a gente vem, para onde a gente vai, mais ou menos essa discussão. Vamos agora, já que eu falei do cálculo integral para um problema físico, vamos agora para um problema geométrico, para vocês entenderem essa comunicação, tá? E aí depois a gente já vai para alguma interação no chat. Então vamos lá. O problema 4, eu não cantei que eu vinha para o quadro 1, perdão. O problema 4, ele é o seguinte. A gente sabe calcular área, volume, não sabe? Sabe de alguns objetos, deixa eu pegar uma água ali rapidinho. De alguns objetos, né, de alguns sólidos, a gente sabe, desde que ele seja regular, desde que ele tenha um certo comportamento, ele tem que ser assim, não é um objeto qualquer que seja descrito a partir de uma curva. Esse é o laço. Então, se eu te der uma caixa, te der os lados dela, você sabe calcular volume, você sabe calcular área. Se eu te dar uma coisa mais esférica, né, uma curva, uma circunferência ou uma esfera, você também sabe calcular área, você também sabe calcular volume. Então,
esses objetos mais particulares, se eu te der um cone, se eu te der um triângulo, então você sabe calcular a área de triângulo. Se eu te der um cone, você sabe calcular o volume de cone. Se eu te der trapézio, se eu te der figuras regulares, bem comportadinhas, a gente sabe calcular volume e sabe calcular a área. Show! Agora, vou te falar o seguinte. Não vou nem ser muito rígida, não vou nem ser subir muito degrau. Esse aqui é o problema da área. Então, vou pegar aqui bem simprão, né? Pegar y igual a f de x, com f de x igual a reta, y igual a x. Tá? Essas notações aqui, vocês vão ver elas muito. Isso aqui te conta o quê? A sua função depende da variável x, e isso daqui vai me descrever um gráfico em y. Por isso que a gente coloca os eixos ordenados x e y. Essa daqui é a curva descrita, que é f de x igual a x. Então, quando x é 1, o y é 1. Quando x é 0, o y é 0. É essa retinha aqui mesmo, cujo coeficiente angular dela é 1, certo? Lindo. Dada essa curva, eu sei, simprão, calcular a área descrita por essa curva abaixo, né, abaixo do gráfico. Okay? Essa área em amarelo eu sei calcular. Como é que calcula essa área aqui? Fala aí para mim no chat, Pris. Área de triângulo. Área de triângulo. Nem fiz o terceiro médio. Base vezes altura dividido por 2. Lindo. Isso porque o bichinho aqui, ele já é retângulo, né? Aqui, então, simprão. Então, base, quem é a base? Como ele está deitadinho assim, a base aqui é 1. A altura dele aqui também é 1, dividido por 2, essa área aqui é meio. Maravilhoso. Show. Certo? Agora eu vou dar uma leve, eu vou falar essa palavra aí, mas enfim. Leve perturbação, vou dar uma chacoalhadinha na função. Vou sair de y igual a x e vou para um arco de parábola. Eu já disse para vocês que eu gosto da parábola, então pegar um arquinho de parábola. Então, y igual a x ao quadrado, eu só multipliquei por x. No gráfico só alterou um cadinho. F de x igual a x ao quadrado, mas eu estou considerando só a banda positiva do gráfico, tá? Estou olhando para a banda negativa, não. Pensando só na banda positiva. E aí eu te pergunto, meus caros, no intervalo 0, 1 também, só nesse quadradinho aqui, qual é a área determinada pela curva acima do eixo x e abaixo do gráfico? Essa amarelinha aqui, que eu falei um monte de coisa, mas é só essa amarelinha aqui. Como é que calcula essa área? Alguém? Alguém grita? Porra, aí alguém já soltou um spoiler, né? Integral. Então qual que é o valor? Também, inclusive. A senhora me quebra. Já tá dando spoiler aí, rapaz. Mas o que eu quero instigar com isso é o seguinte. O fato de deixar de ser reto, o fato de não ter mais aquele comportamento regular, você já... O seu conhecimento prévio não é suficiente. Sacou? O gancho é esse. E eu já vou dar um spoiler aqui, né? Já contaram ali, sim, isso aqui vai ser uma integral, mas o valor vai ser exatamente 1/3, tá? E a motivação, né? O que está por trás do cálculo dessa área? E aí que a matemática mostra a sua beleza infinita para mim, né? Pelo menos.
que a estratégia para esse tipo de cálculo, para esse tipo de dedução, para esse tipo de maquinário, ela é sempre originária de algo simples que você tem. Então, para você se certificar dessa área, para você aprender a calcular essa área, o que você faz é aproximação por polígonos. A gente vai ver isso lá no terceiro módulo, mas é porque é interessante que as coisas estão muito conectadas. Mas essa estratégia de aproximar por polígonos, ela vinha lá desde que os gregos brincavam muito de calcular a área, né? Porque na real, para os gregos, existia uma relação bijetora, vocês lembram de funções bijetoras? Existia uma equivalência, uma relação bijetora entre números e área de objetos. Então, para eles, o número 1, ele, na verdade, na cabecinha deles, estava associado a um quadradinho de lado 1. Sacou? A relação para eles de números era sempre associar figuras geométricas com aquela área. É muito louco pensar nisso. Tá bom. Mas então os gregos já tinham esse tipo de investigação. Mas claro que só com o rigor do cálculo 1 que a gente conseguiu, de fato, calcular essas áreas. Mas então, nessa época, uma das perguntas era... E uma pergunta que, assim, não é... Para a gente não é muito sofisticada, mas para eles eram. Qual é a área do círculo? Né? Quando eles vieram tentar resolver esse tipo de estratégia, foi nesse momento que eles deu uma origem ao que a gente costuma chamar de quadratura do círculo. O que está por trás da quadratura do círculo? É assim, eu tenho um círculo, esse aqui está tão bonitinho, vou até deixar ele. A gente tem um círculo e eu quero saber como é que calcula a área dentro do círculo. A gente sabe, né? PR ao quadrado, bonitinho, engraçadinho. Mas a estratégia que naquela época os antigos tinham era, eu sei calcular a área de polígonos regulares. Esse foi o nosso ponto zero nessa discussão. Eu sei calcular a área de polígonos regulares. Por que eu não vou aproximando dentro do círculo, né? Eu vou aproximando ele a polígonos que eu sei calcular a área. Essa é uma estratégia intuitiva. Essa estratégia intuitiva é exatamente o que está atrás do cálculo, quando o colega comentou sobre a área, sobre a integral, né? A dedução de integral definida. São os próximos capítulos, não precisa ficar afoito. Mas o que está por trás, né, o que te vem à mente é, eu vou usar coisas que eu sei manipular e vou fazendo estimativas, e vou me aproximando deste universo. E é exatamente isso o que a gente faz em matemática. A gente pega coisas que a gente domina e vai tentando manipular dentro do que a gente quer tentar resolver. Então, a estratégia era, pega polígonos aqui dentro, polígonos regulares, que você sabe calcular. E aí entra, novamente, o cálculo infinitesimal. Porque eu não consigo a quadratura do círculo, isso é impossível. Porque tem um objeto que no meio desse rolê aqui aparece, que é o número π. O número π veio daí. Da impossibilidade de fazer o círculo ser um quadrado. Esse é o pulinho do gato. Mas na estratégia da área, de tentar encontrar a área, essa mesma estratégia para tentar fazer a quadratura do círculo é a estratégia que a gente usa para deduzir integral definida. Então, com isso, eu acho que com isso eu fecho mesmo os problemas. Com isso, eu acho que a mensagem que eu quis passar com os problemas, né, é que o lado teórico e o lado prático, eles andam de mãozinhas dadas. Tá? Você não vai para a prática sem a teoria, você não vai para a teoria... Você desenvolve teoria sem prática? Desenvolve. Mas você sempre está com aquele quezinho por trás, sabe? Sempre tem uma coisa assim, que seja uma aplicação computacional. Matemática tem bastante isso. Que seja uma aplicação computacional, que seja uma aplicação dentro da própria matemática, não precisa nem ser no universo.
pode ser na própria matemática, mas as duas vias, elas andam sempre juntas. E vocês vão perceber que o nosso curso vai ser sempre assim. Vai ter a parte teórica e a parte de aplicação. A parte teórica, parte de aplicação. Parte teórica, parte de aplicação. Eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, algum comentário no chat, tem alguma dúvida aí já que vocês querem compartilhar comigo? Tá de boa? Querem comentar alguma coisa? Hoje foi um dia bem atípico, foi muita informação, né, gente? É muita informação, assim. E problemas técnicos, e vocês vão se acostumando que isso acontece, é a vida, é esse período emergencial, caótico, multilouco, nos proporciona isso mesmo, enfim. A gente vai aprendendo a lidar com isso. Mas foi muita informação, né? Eu tenho absoluta consciência disso. Tanto é por isso que eu tentei pegar mais leve aqui na parte de matemática, mais para a gente ter uma interação mesmo, de onde veio e para onde vai, sabe? Mas eu tenho consciência e exatamente por isso que a gente tem todo o respaldo da comunicação para a gente poder sanar essas dúvidas. Tem alguma coisa aqui? Poderia repetir os assuntos desde o ensino médio? Então, olha só. Quando eu disse que a gente vai ter o pré-cálculo, esse período de 15 dias, esse primeiro módulo, né, esse primeiro ciclo de atividades, a gente pensou foi exatamente nisso, porque quando a gente pensa em pré-cálculo, é que a gente quer deixar vocês mais ou menos no mesmo nível. Né? Eu não quero, não é interesse nosso, em momento algum, priorizar certos tipos de conhecimento a não outros, assim, de jeito nenhum. Então, o pré-cálculo, essas 2 primeiras semanas, né, que a gente vai ter, ele é para dar esse nível. Vai todo mundo começar, pelo menos, sabendo isso. O nosso diálogo é daqui para frente, sacou? Então, a gente vai nivelar todo mundo e daqui para frente a gente anda junto, tá? Então, esses 15 dias, eles foram pensados por lado disso. É claro que a gente não vai voltar, por exemplo, em trigonometria, volta. Mas a gente não vai voltar, por exemplo, em geometria plana. A gente não vai voltar para isso. A gente vai voltar exatamente para objetos que a gente precisa para daqui para frente. Tem alguma coisa aqui especial? Qual seria? Pode só deixar grande. Qual seria a real definição? Qual seria? Reta tangente ao gráfico num ponto é a reta formada pela derivada da função. Olha o povo aí dando spoiler. Seus malandrinhos. Qual seria a real definição correta de reta tangente? Não vou dar mais spoiler, já deram por aí. O que mais? Vocês estão muito avançadinhos, gente. Como seria? O pessoal já quer dar dor de cabeça. Então, gente, calma, tem tempo para tudo, calma. Fui brincar de fazer. Não, porque constantes como π existem no universo. Por que constantes como π existem no universo? Na verdade, e aí é muito interessante, esse é o meu olhar de matemática, tá? O meu olhar de matemática é que o universo, a matemática descreve o universo. Então, por exemplo, quando uma das instigas, né, de Galileu, quando ele começou a pensar um pouquinho mais sobre o cálculo infinitesimal, também, que ele também deu sua contribuição, é que ele estava querendo entender como é que os planetas se deslocavam. E os planetas se deslocaram, bom, basta você olhar para o céu, né? Você olha para o céu, você vê as nuvenzinhas movendo. Assim, como é que eu explico isso? A matemática explica. Então, as coisas surgem,
E é isso que é desenvolver matemática, né? Desenvolver conceitos matemáticos. A teoria surge à medida da sua necessidade. Então, por exemplo, você está observando um comportamento, e aí, para teorizar, para justificar, a matemática entra. Por exemplo, o número π, né? A simbologia, número π, ele é um símbolo. Vocês concordam comigo? Alguém poderia ter chamado esse objeto que surgiu da quadratura do círculo, por exemplo. Esse objeto que surgiu a partir da tentativa da quadratura do círculo, eles poderiam chamar ele de triângulo, de jacaré, de A maiúsculo, de cadeira, podia chamar de qualquer coisa. Deu essa letra grega, porque estava relacionado também na época da Grécia. Mas poderia ser qualquer outro nome. Vocês vão ver, por exemplo, o número neperiano, né, que é aquele ezinho. Ele poderia se chamar qualquer outra coisa, que aparece na fórmula de Euler, né, E elevado a π, enfim. Mas foi estabelecido, né, isso foi adotado isso. Poderia ser qualquer outra coisa, podia ser coraçãozinho, podia ser estrelinha, podia ser qualquer outra coisa. Mas foi convencionado. Essa é uma palavra que nós matemáticos falamos muito. Foi convencionado que seria isso. Tá? Então, foi uma escolha. A estética é uma escolha. Mas a necessidade vem... Chega um momento que o seu questionamento ele não se resolve por si só. Você não sai daquele mundinho. E aí você precisa evoluir na teoria. E aí você define objetos para que a teoria se evolua. Acho que a gente pode ficar por aqui, né? Também, pessoal aqui, tá de boa? Tá de boa. Então, gente, assim, à medida que as dúvidas forem surgindo, à medida que vocês perceberem dificuldades, por favor, manda e-mail para o projeto. Como eu disse antes, a gente está todo mundo muito interligado, então existe uma conexão entre professor expositor, monitores, equipe de monitoria, comunicação, equipe de comunicação, sabe? Ninguém aqui está sozinho, está todo mundo muito junto. Inclusive, existe ligação entre cálculo 1 e cálculo 2. Tá? Então, algumas coisas que eu vou falar aqui é porque vocês vão ter mais interesse em cálculo 2 também. Lembrando que as nossas agendas são paralelas, então os dias de prova de cálculo 1 e cálculo 2 são os mesmos, tá bom? Eu não falei sobre o processo avaliativo. Eu vou falar agora, tá? Que isso é uma coisa importante. Eu tinha me esquecido. Tinha mesmo. Vou falar aqui rapidinho. Vou mostrar o Moodle, que é mais eficiente. Se vocês puderem compartilhar meu computador, agradeço muitãozão. Então, vamos lá. Estou lá no Moodle, vocês já deram uma espiada, entraram como um visitante. Vou vir aqui do lado, estou no bem-vindo, né? Estou junto com vocês. Estou lá no bem-vindo, vem aqui do lado esquerdo, tem lá a avaliação. Essa aba aqui é bem importante. Vou pedir para vocês terem uma calminha aí, porque isso aqui é importante, tá bom? Vem cá comigo. A gente vai ter, lembrando, a gente vai ter exposição de conteúdos, não entra no processo avaliativo. A gente vai ter um estudo dirigido, entra no processo avaliativo. A gente vai ter as listas de exercício, entra no método avaliativo. A gente vai ter sessão de monitoria, entra no método avaliativo. Então, está tudo aqui descrito, olha. As notas das avaliações de conteúdo, a primeira avaliação é dia 20 de agosto, a segunda avaliação é dia 1º de outubro. Vocês já podem perguntar como é que vai ser presencial. Absolutamente ninguém vai estabelecer isso neste momento, porque nós estamos em pandemia, a gente está totalmente dependendo das condições sanitárias do planeta, tá bom? Não é nem só daqui. Então, pode ser que seja oral, pode ser que seja escrita,
mais ou menos perto a gente vai comunicar, beleza? Porque as coisas não podem ser pré-estabelecidas antes. Tá bom. O que eu fiz aqui? Vou voltar para cá. Pronto, voltei. Aí, então, a gente tem as notas das listas de exercício. Lembrando que listas de exercícios, a cada ciclo de atividades tem uma lista de exercício. Massa serão 7 ao longo do curso. Média aritmética das notas das sessões de monitoria. Sim, sessões de monitoria serão avaliativas, tá bom? Lembrando que, se não consegue, entra depois no Moodle, e no Moodle depois vocês vão ter as gravações, né, de como foi aquela sessão. Então, é importante sempre recorrer ao Moodle quando não possível estar presente. E a média aritmética das notas dos estudos dirigidos e prática de exercício. Sim, esse período que vocês têm de terça a quinta-feira, que vai ser um período absolutamente assíncrono, tá? Isso aí eu não reforcei muito. Esse período é absolutamente assíncrono. Então, vocês vão entrar no Moodle ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, não sei quando. Vocês têm um prazo para executar isso. Mas o dia que vocês vão fazer, eu sugiro fortemente que pegue o período que supostamente a gente teria aula, né, que é das 9h30 às 11h, enfim, mais ou menos por aí, na quarta-feira e faça isso. Ah, não, professora, mas eu comecei a fazer, eu tive dificuldade. Tudo bem, você começa a fazer, tem dificuldade, deixa lá, volta depois, sem drama, tá? Mas isso é absolutamente assíncrono, é o seu ritmo, tá bom? É o seu ritmo. Aí, todas as notas, tudo que você fizer, vai valer sempre de 0 a 10, tá bom? E aí, então, a gente pode pensar como a sua nota final sendo composta por 2 notas. Uma que a gente chamou de N1, uma que a gente chamou de N2. Tá? Aqui a gente dá uma descrição do que seria essa N1. A N1, então, seria... Pega a sua primeira avaliação. Sua primeira avaliação tem peso de 60% da sua nota, na sua nota N1, nessa primeira nota. Pega a sua média aritmética das notas que você tirou nas listas de exercício, até a avaliação 1. Então, a nota 1 é até a avaliação 1. A nota 2 é até a avaliação 2. Porque isso aqui vai nos proporcionar divulgar para vocês como é que vocês estão no curso. Até a avaliação 1, vocês vão saber qual que é a nota de vocês até aquele momento no curso. Tá bom? Então, 60% da sua nota da N1 é a avaliação 1. 20% da sua nota é a média que você tira nas listas, média aritmética. 10% da nota é a média que você tira nas sessões de monitoria, 10% da nota. E 10% da nota é o que você tirou, a média aritmética do que você tirou nos estudos dirigidos. Então, vejam que tudo isso, para além de ter um intuito pedagógico, isso tem uma significação na sua nota final, tá bom? E aí é isso. Então, você tem a N1, que satisfaz essa média que eu acabei de dizer. Você vai ter a N2, que satisfaz essa mesma média. Então, a N2 vai ser 60% da avaliação 2, 20% da média das listas de exercício, 10% da média das sessões de monitoria, 10% da média dos estudos dirigidos. Isso aqui é só explicando isso que eu disse. E aí, como é que vai ser a sua nota final? Como é que vai ser gerado o seu conceito em cálculo 1? 40% da sua nota é a N1. 60% é a N2. Professora, por que isso? Porque a gente sabe que o cálculo 1, ele depende, até você engrenar, até entender como é que funciona, vai um tempo. Então, esses 40% é para falar assim, não desiste. Faça tudo até o fim, não desista. Deu a primeira avaliação, não estou muito bem, não desiste. O terceiro módulo tem peso de 60% na sua nota. Sacou? Então,
o que está por trás a gente entende a dificuldade inicial. Partindo desse pressuposto, a gente entende que não é interessante ter um peso muito grande na primeira nota. Sacou? Então, o peso grande está lá na segunda nota. Então, não desiste. A parada vai até o fim que vai rolar. Tá bom? Eu acho que eu já me delonguei muito, mas qualquer coisa vocês entrem em contato com a gente. A gente está aqui exatamente para sanar isso. Segunda-feira, a gente já vai ter a primeira exposição de conteúdos, lembrando que vai ser de pré-cálculo. Então, vamos falar de funções reais de variável real, algumas funções que são interessantes. Vamos relembrar conceitos como domínio, contradomínio, imagem. Já vamos estabelecer algumas notações que é bem importante, né? Cálculo 1 tem um troço bem... Em matemática em geral, nós temos um certo rigor em notações, e isso diz muito, né? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Tem alguma coisa para falar sobre avaliação? Qualquer coisa a gente pode reforçar na segunda-feira, vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Se daqui até segunda-feira já tiver alguma coisa que inquietou vocês, que não foi muito bem estabelecidos, a gente já conversa na segunda-feira para resolver isso. E é isso. Vou ficando por aqui. Tenham todos um bom fim de semana. Espero que todos estejam muito motivados e entusiasmados com esse período de cálculo 1. Eu estou bastante, sim. Eu estava com muita expectativa de voltar aqui para frente para conversar com vocês, sabe? A gente está trabalhando tem um tempinho já, então perceber isso tomar forma, isso é muito, muito entusiasmante. Eu espero que cada um de vocês desempenhe o seu melhor para esse curso, que é que nem todos os professores comentaram, né? Por mais que você tenha uma estrutura de apoio, né? Uma estrutura para caminhar, vocês têm que fazer o de vocês para a gente poder fazer o nosso também. Tá bom? Eu vou ficar por aqui. Se cuidem, tá bom? Se cuidem mesmo. Um grande abraço e até a próxima.